Bom, eu recebo no Jovem Pan agora o colunista Alexandre Borges para falar mais um pouco sobre essa viagem. O que significou essa viagem de Bolsonaro a Israel? Boa tarde, Alexandre. Muito bem-vindo ao Jovem Pan agora. Obrigado. Bom, a gente viu que o Jair Bolsonaro foi visitar o Museu do Holocausto e ele deu uma declaração parecida não, igual ao do seu ministro, né, o Ernesto Araújo, dizendo que o nazismo é de esquerda, o que já tinha sido bastante contestado. Ele voltou a afirmar isso. O que o presidente quer com declarações como essa? Bom, em primeiro lugar, a própria definição do que é esquerda ou direita é muito polêmica, né? Então, somente que se você pega alguém que está na esquerda, vai ter uma definição do que é esquerda e direita, e quem está na direita vai estar outra. Então, é uma discussão meio complicada. Mas uma coisa só curiosa para a gente fazer um parênteses aqui. No próprio museu estava escrito que o nazismo é de direita, né? Pois ele vai lá e... Eu conheço o museu, estive lá, é lindo, aliás, recomendo quem puder conhecer, mas a gente não sabe qual é a posição política da pessoa que escreveu também. Sim, se você conversa com um diretor de museu aqui no Brasil, talvez ele diga que o Lula é um preso político, a gente não sabe, né? Qual é a motivação política de quem escreveu, mas, obviamente, é uma opinião a ser respeitada como todas as outras. Nós estamos falando de conceitos que variam conforme o entendimento. Que os grandes líderes, os mais conhecidos líderes fascistas e nazistas, têm origens em movimentos marxistas, é inegável, foram inspirados, principalmente economicamente, mas depois se tornaram anticomunistas. Então, o nacional-socialismo, a maneira de se entender, é uma tentativa de uma terceira coisa, que juntava elementos do socialismo e elementos do que se entende por direita, ou capitalismo. Enfim, na minha visão, é uma terceira coisa. Colocar o nazismo e o fascismo numa caixinha só de esquerda ou só de direita, eu acho que não fecha satisfatoriamente a questão. Tá, bom, e uma outra questão polêmica, né, durante essa viagem, foi a história de que já tinha sido anunciado, desde a época de campanha, de que ele transferiria a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém, né? O que desagrada muito os palestinos, obviamente. Agora, o que ele fez foi criar uma alternativa, então anunciando a criação de um escritório comercial em Jerusalém. Benjamin Netanyahu ficou decepcionado, porque esperavam a embaixada, e, por outro lado, os palestinos também ficaram ficaram indignados, né, com a atitude, achando que não, né, é uma forma de mostrar ou de falar, sinalizar que isso poderia ser um entendimento que o Brasil reconhece Jerusalém como a capital de Israel. Mas, enfim, isso ficou ruim para os dois lados. Os países árabes estão muito bravos, inclusive querem convocar uma reunião aqui com o presidente Jair Bolsonaro. E tem a questão comercial também, né? Como que fica a imagem do Brasil na região depois dessa polêmica e dos dois lados, né, digamos assim? Vamos lá. É um movimento que começa com os Estados Unidos, no governo Trump. Ano passado, o governo Trump mudou a capital, mudou a embaixada americana para Jerusalém, que é a capital histórica, e o governo israelense reconhece como a própria capital Jerusalém, não Tel Aviv. Então seria também um reconhecimento de respeito à soberania do Estado de Israel. Então, às vezes eu escuto assim, mas só os Estados Unidos, mas só, não, é o líder do mundo livre, enfim. E normalmente os Estados Unidos têm esse papel de liderança, de apontar caminhos, né? Então, não acho que o governo brasileiro esteja errado nisso. Agora, todo mundo sabe que isso tem um custo, né? Isso tem que ser negociado com os países árabes. E é interessante porque nos governos anteriores, principalmente o governo Lula, Dilma, quando se fazia algum aceno para algum país árabe, eles eram vistos como oportunidade. E hoje, quando se fala que tem menos comércio com Israel do que se tem com países árabes, a gente também poderia, o copo meio cheio, meio vazio. Você pode falar, bom, então é uma oportunidade de desenvolver mais comércio com Israel, que é um país rico, que tem muitas oportunidades também. Então não é um movimento que a gente possa classificar de antemão como errado, vai depender da habilidade do governo Bolsonaro de negociar e de sentar e conversar com as potências árabes, mas é uma decisão política que tem um custo. É importante, alinha com os Estados Unidos, reconhece a soberania e a decisão do povo israelense da sua própria capital, mas não viria sem custo, e eu acho que esse custo foi visto pelo governo brasileiro na hora de tomar essa decisão. Agora é negociar com a diplomacia, e acho que as coisas tendem assim, a se normalizar com o tempo. E de qualquer forma, então, vamos dizer assim, a concretização
da mudança de viés diplomático do Brasil na região, não é isso? Sem dúvida. É um marco muito simbólico de alinhamento com a política externa americana, com o Ocidente e com a própria decisão do povo israelense, que tem um primeiro-ministro, que é o Benjamin Netanyahu, que não bota isso em questão. Ele está no poder há 10 anos, desde 2009. Ele já tinha sido primeiro-ministro nos anos 90, mas está direto há 10 anos. Tem eleição terça-feira, nós estamos nas vésperas daquele clima eleitoral em Israel, e esse é um ponto muito importante. Ele é favorito, ele tem grande chance de ser reeleito e de continuar no cargo, e ele continuando no cargo é mais uma sinalização que o mundo pode continuar caminhando para reconhecer Jerusalém como a capital de Israel. Alexandre, só para a gente encerrar, o que você achou? Teve muita gente que criticou essas viagens seguidas do Bolsonaro, né, num momento tão crucial para a aprovação da reforma da Previdência. O que você achou dessa viagem tão rápida a Israel? Olha, é uma sinalização. O Bolsonaro quis pegar ainda nesse clima eleitoral. Acho que não há muita dúvida que ele quis colaborar com a campanha eleitoral para o lado do Benjamin Netanyahu. E realmente eu acho que também é um governo que está muito começando, né? São 3 meses. Ah, sim, porque tem as eleições lá, né? Exatamente. Então eu acho que o governo também está pegando o jeito de governar, né? A própria relação com o Congresso, a gente vê todas as dificuldades. Então, eu não posso garantir que se o Bolsonaro estivesse, ou os líderes do seu governo, do primeiro escalão, estivessem no Brasil no dia a dia, estaria com relações melhores, e a relação principalmente com a reforma da Previdência, que é o grande assunto do ano, estaria mais adiantado. Né? O importante é que ele volte logo e que a reforma da Previdência volte à pauta o mais rápido possível. Tá certo, Alexandre. Muito bem-vindo e obrigada pela sua participação. Boa tarde para você. Eu que agradeço. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde.